Meus amigos, minhas amigas, vamos retomar aqui com o nosso estudo das fontes do direito administrativo. Fizemos uma breve incursão no nosso temido terreno da teoria geral do direito, da introdução ao estudo do direito, e passamos agora às fontes do direito administrativo, propriamente dito. E as primeiras categorias que iremos estudar são as fontes legislativas em sentido amplo, as nossas fontes legisladas. E eu acredito que não seja nenhuma novidade para vocês que a principal fonte do direito administrativo seja as leis em sentido amplo. Por quê, pessoal? Lá na cabeça do artigo 1º da Constituição da República, o legislador constituinte é claro ao instituir o quê? Um Estado democrático de direito. Daí que a administração pública ela somente poderá agir dentro de um bloco de legalidade. E por isso, as fontes legislativas em sentido amplo ganham relevância incontestável. Essas fontes legislativas em sentido amplo, elas podem ser divididas em duas, em fontes constitucionais e fontes legislativas em sentido estrito. E aí você me pergunta, fontes constitucionais? Por que fontes constitucionais? Nós não temos somente a Constituição Federal disciplinando a matéria de direito administrativo? Por que você vem e me utiliza essa expressão no plural? Pessoal, é certo que nós vivemos num Estado federal de 3 níveis. Nosso Estado federal ele se desenvolve no plano local, ele se desenvolve no plano regional e também no plano nacional. Cada um desses planos tem um ente federal, um ente federativo, que tem competências específicas para cuidar desses ambientes distintos, desses 3 níveis de localidade. O ambiente local, o ambiente regional e o ambiente nacional. Tá legal, pessoal? Pois bem, quem são eles? União, estados e municípios. Lembrando também da figura atípica do Distrito Federal, que não cabe a nós agora, nesse momento, entrar em maiores explicações. Vamos lá então, pessoal. Na medida que nosso Estado Federal se desenvolve em 3 níveis e a Constituição da República permita que os estados tenham a própria Constituição e que os municípios e o Distrito Federal a própria lei orgânica, inevitavelmente cria-se dentro do ordenamento a possibilidade de constituições estaduais e as leis orgânicas municipais disporem sobre a matéria administrativa, disporem sobre direito administrativo. Daí que quando falamos em fontes constitucionais, tratamos também das constituições estaduais e das leis orgânicas municipais. Então, não se esqueçam, falamos de fontes constitucionais, lembrar, Estado Federal desenvolvido em 3 níveis, União, Estados e Município. União, nós temos a Constituição Federal, nos estados as constituições estaduais e nos municípios as leis orgânicas. E todos dispondo sobre questões referentes ao direito administrativo. Passada as fontes constitucionais, nós entramos nas fontes legislativas em sentido estrito. Pessoal, bem resumidamente, nós podemos entender como fontes legislativas em sentido estrito as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas e a medida provisória. Com muita atenção para essa medida provisória. Porque se você abrir o seu vade-mecum, for lá no artigo 62 da Constituição da República, você verá que o presidente da República poderá, no caso, inovar no ordenamento por meio de medida provisória, em hipótese de relevância e urgência, e introduzindo no ordenamento esse veículo introdutor de norma, que não é considerado uma lei. Ele tem força de lei. Por isso, ele é diferente, a medida provisória é diferente dessas 3 leis
que nós acabamos de mencionar: as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas. E um fato curioso é que, com as medidas provisórias, com a exacerbação da sua utilização, nós tivemos um certo esquecimento das leis delegadas. As leis delegadas, se vocês recordam, são aquelas em que o Congresso Nacional atribui ao presidente da República o poder, vamos dizer, de legislar sobre determinada matéria que era de competência originária de quem? Do Congresso Nacional. Só que a medida provisória ela tornou tão mais simples a inovação no ordenamento pelo chefe do executivo que essas leis delegadas acabaram sendo deixadas para trás e que hoje o que nós temos, na verdade, é uma chuva de medidas provisórias. E basicamente era isso que eu gostaria de falar para vocês nesta aula de hoje sobre as fontes legislativas em sentido amplo. Um fato curioso é que no nosso direito administrativo, diferente dos outros ramos, como por exemplo o direito penal, o direito civil, não tem um código que compila todas as normas de direito administrativo. Nasce daí também uma importância ainda maior de nós sabermos onde encontrar dentro do ordenamento essas fontes de direito administrativo, principalmente as fontes legislativas em sentido amplo, que incontestavelmente são as mais importantes para os nossos estudos aqui na nossa matéria. Pessoal, muito obrigado. Era o que eu tinha para falar com vocês sobre fontes legislativas em sentido amplo. Espero que tenham gostado. Continuem acompanhando, façam os exercícios, leiam o material complementar. Um grande beijo e tchau!